Muito boa tarde a todos. No próximo dia 24, na próxima quarta-feira, vamos ter as eleições gerais em Angola. Vamos ter, acima de tudo, um teste à liderança e à avaliação que os angolanos fazem ao primeiro mandato de João Lourenço. O primeiro mandato, pelo menos, completo e em que juridicamente e politicamente sempre foi o presidente de Angola. É muito importante nós vermos que, sobretudo a 3 dias da realização destas eleições, que o mandato de João Lourenço foi dominado pela descrição. Ou seja, Angola vinha, para todos os efeitos, de 38 anos de José Eduardo Santos. Vínhamos de um partido dominante e que mantinha a sua hegemonia de forma bastante imponente, e tínhamos um país também amoldado àquilo que foi o legado de José Eduardo dos Santos, a forma como toda a sociedade está orientada para o bem e para o mal. Portanto, porque o tempo de liderança de José Eduardo dos Santos acaba por ter naturalmente algumas características positivas, muito positivas até, e também tem características negativas e outras também extremamente negativas. Não foi perfeito, ainda assim julgo que poderia ter sido pior a situação em Angola, mas basicamente a mensagem que é importante reter é que não é fácil a um presidente, a um novo, a um sucessor, a um herdeiro, digamos assim, ascender ao poder e em 4 anos romper com, por mais vontade que tenha, romper com toda uma cultura ligada à indicação de quadros para determinadas empresas públicas, para determinados lugares estratégicos, quadros sobretudo partidários e de afinidade até muitas vezes mais de sangue do que propriamente afinidade até partidária. Não é fácil romper com um ambiente de fragilidade no que toca à cultura de combate à corrupção. Não é fácil conseguir inverter o rumo e caracterizar de uma outra forma um partido que durante 38 anos foi sempre liderado por uma mesma personalidade que conseguiu dar o seu cunho à forma como aquele partido se ia apresentando, quer eleições, quer junto do povo. A verdade, daí ter sido, de facto, um mandato, digamos assim, que eu insisto que foi dominado pela descrição. Já que, se nós tínhamos um país com estas características durante cerca de 4 décadas, não é fácil aparecer, impor-se como líder, porque não basta só ter o cargo, é preciso impor-se como líder de facto, e não é fácil romper com tudo isto sem os apoios internos devidos. João Lourenço, o tempo do absolutismo já lá vai. João Lourenço não pode, nem consegue, nem tinha qualquer hipótese de impor reformas no partido e no país sozinho, por sua conta em risco. Por vezes eu compreendo as críticas daqueles que dizem, bom, mas o clima de impunidade que tinha sido uma das grandes bandeiras de João Lourenço no primeiro mandato, esse clima de impunidade, de certa forma, foi travado, mas nós não vimos justiça efetivamente. Pois bem, não é fácil que João Lourenço possa fazer, por mais vontade que tenha de fazer reformas, de levar as pessoas até à justiça, não é fácil romper com um conjunto de apoios e dar-se ao luxo de perder apoios de personalidades que lhe vão valer o isolamento partidário e o desaparecimento completo da política. Este tipo de mudanças só conseguem ser feitas com o tempo. Não se pode indicar um conjunto de personalidades que devem responder em tribunal e subitamente as instituições julgam estes quadros e agora vamos colocá-los todos atrás das grades e vamos indicar novos quadros. Não, porque houve algo que durante os últimos 42 anos, 42, 43, ou pelo menos se quisermos considerar até 47, se considerarmos desde o início da independência de Angola, mais coisa menos coisa,
que, de facto, algumas pessoas, sem ser José Eduardo Santos, conseguiram e tiveram capacidade para desenvolver, que foi a capacidade de liderança, de se fazerem ouvir, de se fazerem respeitar, de influenciar. Pessoas que, se disserem vamos votar, têm centenas ou milhares de pessoas a votar. Pessoas que se disserem eu não colaboro mais contigo, essas pessoas demarcam-se e levam com elas toda aquela falange de apoio que têm. Não é fácil um homem só conseguir impor este tipo de mudanças. Estas coisas levam tempo, mas mesmo assim temos a justiça para todos os efeitos angolana a andar, dentro do possível. Eu acho que vai ser sempre impossível de levar todos aqueles que durante anos se apropriaram dos recursos do Estado, vai ser impossível se quiser manter alguma estabilidade política e social. E não se quiser perder o poder do MPLA para qualquer outra força que possivelmente pode fazer a mesma coisa e seguir muitos dos defeitos que José Eduardo Santos teve ao longo da sua liderança. Portanto, se é só para mudar a cor e mudar o rosto, mas manter a mesma característica, eu acho que é um risco que a sociedade angolana e que o povo angolano acaba por correr. E o mais inteligente é deixar que, com o tempo, algumas pessoas se vão retirando desta cena política. Os novos que forem surgindo, é importante conseguir já doutriná-los para que eles já venham com uma cultura diferente de sentido de Estado e de serviço também ao partido e ao Estado, sobretudo. Mas eu não acredito que todos vão enfrentar a justiça. Acredito que alguns vamos ter, de facto, enfrentar a justiça, mas isto para dizer que este mandato de João Lourenço teve de ser dominado pela descrição. Ou seja, teve de tentar arrumar a casa, MPLA e país, dentro do possível, dentro daquilo que efetivamente conseguia, para conseguir, agora sim, começar aos poucos a impor-se verdadeiramente como líder e a conseguir ter mais autoridade até chegar ao ponto em que ele próprio, sozinho, exteriorizando o seu pensamento, já consegue motivar uma série de pessoas a seguir aquilo que ele diz sem ele ter de dar ordens e só precisa dar ordens 2, 3, 4 e 5 vezes. Portanto, é muito importante perceber que existe esta diferença e é muito fácil apontar o dedo e culpar um homem quando ele está rodeado e para sobreviver e se manter no poder, está rodeado de um conjunto de pessoas que muito provavelmente, por vontade dele, até elas teriam já respondido em tribunal e teriam sido afastadas, mas a realidade não é assim tão fácil. Portanto, agora aquilo que me parece é que o mandato do próximo presidente de Angola vai ser obrigatoriamente dominado por dois temas. A primeira delas é a economia e depois a justiça. A economia tem de ser aqui o elemento nuclear que precisa de ser não só discutido, precisa de ser pensado, depois de ser pensado precisa de ser discutido, precisa de ser repensado e depois precisa de ser implementado. E eu não vejo isso acontecer, quer no programa do MPLA e quer também no programa do UNITA. E é isso que me preocupa, porque Angola, os últimos indicadores são bastante assustadores. É certo que passamos por uma pandemia, é certo que tivemos de certa forma, uma crise económica não comparável com a de 2008, 2009, mas para todos os efeitos tivemos uma crise que obrigou vários Estados, praticamente todos os países foram abalados pela questão pandémica, mas a verdade é que quando nós olhamos para os indicadores, nós constatamos que a pobreza em Angola aumentou entre 2019 e 2022. Isto é preocupante. Esta é a primeira coisa com que João Lourenço vai ter de se preocupar, ou mesmo o próximo presidente de Angola, se não for do MPLA, o que eu não acredito. Eu acredito que é pouco provável que o MPLA não vence estas eleições, apesar de todas as condicionantes e todas as situações. E já vou passar a indicar-vos até o porquê. Mas, por exemplo, depois há uma outra questão muito importante, que é que, segundo os dados que foram apresentados pelo Afrobarómetro, Angola está em 23º lugar de um total de 34 países sobre as pessoas que acreditam que o país se preocupa
em criar condições para que os jovens possam vingar. Ou seja, 23%, 23º lugar, ao nível da Libéria, da Gâmbia e do Zimbábue, com todas as particularidades que cada um destes países tem. Num total de 34 países, parece-me um mau indicador. Está abaixo da média registada para estes 34 países. E isto é um outro aviso para João Lourenço, é que tem de preparar um país que, além de combater a corrupção para poder progredir, tem de conseguir também que essa progressão venha a incluir os jovens em Angola, tem de sentir que tem de facto um caminho, que tem uma saída, que tem uma oportunidade, que Angola é uma terra de oportunidades, e depois vai ter também de aproveitar-se para todos os efeitos do facto de, segundo também esse Afrobarómetro, que diz que só 15% dos angolanos acreditam que Angola não é uma democracia. Isto é muito importante, porque apesar de tudo, apesar de todas as desconfianças que existem, por exemplo, só 20% dos angolanos inquiridos também pela Afrobarómetro disseram, 20% é que acreditam na Comissão Nacional de Eleições, o que acaba por ser preocupante, porque a Comissão Eleitoral não ter o voto de confiança do povo, isto significa que há uma desconfiança, ou pode haver uma desconfiança sobre a forma como o vencedor acaba por chegar ao poder ou renovar o seu poder. É importante reforçar esta credibilidade nas instituições eleitorais. É preciso aproveitar-se do facto de 85% dos angolanos ainda acreditarem, uns mais, outros menos, outros que é mais deficiente, outros que é plena, mas que Angola ainda é uma democracia, e aproveitar isso mesmo para motivar as pessoas e para criar condições para que Angola venha a prosperar. Mas, ora bem, olhando para a economia, sobre a dívida externa, é curioso que o MPLA reivindica ter reduzido a dívida externa, a dívida pública, de 121% do PIB para 84%. No entanto, algumas fontes não ligadas ao governo, por exemplo, a USA News, cita dados que dão conta de que a dívida desceu não para os 84%, mas para os 75%. Ou seja, não consigo compreender como é que o MPLA chega a estes números. É certo que é um decréscimo de quase 40%, é um impacto fortíssimo, significa que, de facto, o caminho no sentido de reduzir a dívida pública angolana está a ser conseguida, mas depois temos outros dados que dão metas ainda mais ambiciosas e números muito mais lisonjeiros, e o MPLA não tenta sequer utilizar esses números em seu favor. Portanto, não percebo, de facto, talvez não tenha conhecimento destes números, eu tive, e acaba por ser por uma instituição que não foi propriamente uma associação, uma coletividade ligada ao poder público, a política angolana, nem pensar. Portanto, é externa, totalmente externa, norte-americana. Depois, só ainda sobre a dívida externa, é curioso perceber que a UNITA não se pronuncia sobre esta matéria, não apresenta nada no seu programa, e acaba por ser uma matéria delicada, já que a dívida e a forma como é abatida a dívida pública condiciona sempre a política do governo, que acaba por ter que canalizar um conjunto de receitas que poderiam ser dedicados para a construção de escolas, estradas, hospitais, eletricidade, saneamento básico, etc. E quanto mais tiver a transferir para o pagamento da dívida, ou quanto mais se endividar, pior. E a UNITA não se pronuncia sobre isto. Isto, a meu ver, é algo que deveria chamar a atenção do eleitorado angolano. Depois, temos também sobre a questão do endividamento e dos gastos do Estado. O MPLA alega que vai cortar nos gastos públicos e vai adotar mudanças ao nível fiscal. Não aprofunda, diz que vai adotar essas mudanças para garantir mais receitas e que vai cortar nos gastos públicos. Não especifica muito bem como, importa perceber em quê, mas é importante não cortar em pessoal técnico, pessoal especializado, e também em assistentes, sobretudo assistentes operacionais, que são muitas vezes aqueles que fazem acontecer a angariação quer de receita, quer também alguns elementos mais básicos para fazer o Estado chegar até às pessoas e conseguir efetivamente chegar às pessoas. Já a UNITA não diz também como é que pretende reduzir os gastos, só diz que quer reduzir,
mas não diz como é que pretende reduzir os gastos. Ou seja, isto acaba por ser apenas um conjunto de intenções sem apresentar e sem concretizar nada. Sobre a fiscalidade, é curioso perceber que o MPLA assume que vai proceder a alterações fiscais. Não diz se vai escalonar mais o imposto sobre os rendimentos, não diz se vai afetar e criar novas tributações sobre outras áreas além daquelas que já existem agora, se vai mudar a percentagem de tributação, os mecanismos, não diz nada. O MPLA não diz isso, só diz que, para todos os efeitos, avança com uma retórica vaga sobre este aspecto e que impede a compreensão em concreto sobre como é que consistirão essas reformas. Já a UNITA tem um conteúdo curioso, é que a UNITA apresenta soluções que estão presentes no sistema fiscal português. Por exemplo, a UNITA faz a referência ao imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, expressões que existem no direito português e no sistema português. O que é que isto pode sugerir? Que a UNITA pretenda seguir o exemplo português de fiscalidade, sobre o rendimento das pessoas singulares e coletivas. Agora, porquê é que não concretizam isto? É que isto é muito fácil dizer, vamos reformar, vamos estimular. Então, e como é que se pretende concretizar? E basicamente aquilo que se percebe aquilo que se consegue é uma mão cheia de nada. É apenas uma mão cheia de intenções que, se forem intenções e não tiverem de facto planos muito concretos, por exemplo, para a Justiça, gostava de ver o que é que o MPLA em concreto pretende em termos de reforma da Justiça não fica, e mesmo a UNITA, eu não fico satisfeito, muito bem, vamos acelerar os processos, vamos garantir uma maior justiça. O que é isto? Isto é apenas um conjunto de intenções. Quem é que não quer mais justiça? Quem é que não quer justiça mais célere? Quem é que não quer combater a corrupção? Todos nós queremos. Aquilo que nós queremos saber, relativamente ao caso angolano, é como é que se pretende alcançar esse objetivo. E aquilo que os partidos acabam por propor não é o meio para se atingir o fim, só indicam qual é o fim, então como é que é o meio? Logo se vê. Não pode ser. E a meu ver isto não pode ser, portanto, estamos a falar de coisas muito pobrezinhas em termos de conteúdo, de substância que se possa explorar para dizer, bom, isto por aqui talvez não seja bom, ou se calhar esta medida foi feliz, não foi feliz. É difícil. Angola não está a ser nada fácil, mas também parece que não existe muita preocupação de querer apresentar planos verdadeiramente sofisticados e até mesmo complexos. Talvez falte quem faz o programa um conjunto de cabeças que possam efetivamente olhar para o sistema, pensá-lo de forma crítica, aproveitar aquilo que é de bom e implementar ou propor um conjunto de reformas que podem ser decisivas para melhorar o sistema. Agora, é preciso dizer, ora bem, por exemplo, os tribunais judiciais, o que é que eu pretendo fazer? Reforçar os poderes do Procurador-Geral da República? Não. Retirar-lhe poderes? Não também. Criar novas figuras de aproximação à população? É preciso dizer estas coisas e como é que se pretende concretizar? Quanto é que vai custar? E faz falta isto a Angola. Eu acho que Angola só vai dar o salto verdadeiro. Nós em Portugal já começamos a ter cada vez mais isso. É certo que os programas políticos são muito cheios de retórica e muitas vezes de demagogia, mas já começamos a ter alguns projetos que começam a ser apresentados ao pormenor. E isto é fundamental. E até ao nível dos custos, quanto é que pode custar? E isto é muito importante para se perceber efetivamente se vai produzir um impacto ou se é só um conjunto de intenções, vou reforçar os efetivos das forças de segurança. Está bem. Então, mas se eu só abrir um concurso a cada 4 anos para a Polícia de Segurança Pública ou para a Guarda Nacional Republicana, e se para esses em 100 vagas só entram 50, eu posso propor o que quiser que nunca vou conseguir atingir os objetivos. Eu não vejo em Angola este exercício a ser feito. E isto é crítico, sobretudo porque a oposição, se quer chegar ao poder, tem de se distinguir de quem está no poder. Não pode seguir e propor o mesmo conjunto de chavões que o poder propõe. E quem está no poder, se quer continuar a afirmar-se como poder e afirmar que pode ser mais credível ainda do que foi, tem também de mostrar que estes anos todos no poder lhe permitem conhecer o sistema de alto a baixo e permitem perceber onde é que estão os defeitos. Porque senão o eleitor vai olhar e pensa, bom, o MPLA não sabe o que é que há de fazer. O MPLA está lá há tantos anos e não vemos o que é que identifica como defeito e o que é que pode propor realmente como alternativa. Mas depois também olho para a UNITA e eu penso, bom, a UNITA há coisas que nem sequer propõe e outras propõem de forma ainda mais vaga que o MPLA, portanto estes não fazem mesmo a mínima ideia do que é que querem fazer. É isto que os partidos querem que os eleitores pensem? Não.
Os partidos continuam a ter de chegar às pessoas e a ter de simplificar as coisas para que o mais iletrado eleitor consiga perceber aquilo que está a ser proposto e consiga, acima de tudo, depreender que dali vai ter mais vantagens do que propriamente desvantagens se aquilo for seguido. Por exemplo, a questão das privatizações. A questão das privatizações, aquilo que nós vemos é, por parte do MPLA e da UNITA, os dois acabam por apresentar propostas muito semelhantes, ou seja, basicamente, a nível das privatizações, pouco se discute a concentração de setores da economia que estão nas mãos do Estado. A verdade é que o Estado ainda continua a ser o grande motor, a grande alavanca empresarial do restante universo empresarial angolano. É o Estado que domina os principais setores. O MPLA mostra vontade em abrir uma campanha, entre aspas, ou pelo menos iniciar as privatizações de alguns setores. Quais? Não diz. Portanto, é muito importante identificar quais são os setores de que o MPLA entende que Angola está disposta a abdicar e a transferir para privados, porque provavelmente os privados vão conseguir prosseguir de uma forma mais eficiente e muito mais rentável, até para o interesse público, as áreas em que o Estado se encontra presente a explorar sozinho e que não consegue atingir o nível que se calhar um privado poderá atingir em termos de serviço público, porque setores estratégicos o Estado tem de decidir. Se é para passar para o privado, o Estado não pode abdicar da sua golden share, que é algo que agora já é proibido, pelo menos geralmente falando, que é o Estado ter uma participação minoritária, mas ter essa participação minoritária não significar que perde voz ou que perde autoridade, significa isso sim, que mesmo tendo uma participação de 5, 10% sobre uma empresa privatizada, o Estado acaba por reservar para si, por ter manter a prerrogativa de decidir e de ser necessário o seu assentimento para a tomada de decisões. Angola pode fazer isto. E ao mesmo tempo que angaria receita, pode sempre pesar e medir o interesse público de decisões que o privado depois vai tomar e a partir daí decidir se está contra ou se está a favor. Portanto, mas o que é que o MPLA pensa sobre isto? Não sabemos. O que é que a UNITA pensa sobre isto? Também não sabemos. Ou seja, isto é preocupante. Privatizações, sim, mas como? E o quê? Não interessa, não interessa, não interessa. Diversidade económica. Isto, a meu ver, é extremamente crítico, porque quando nós olhamos para os relatórios do FMI, do Fundo Monetário Internacional sobre Angola, sucessivamente há vários anos que o FMI diz é preciso diversificar os setores da economia, é preciso apostar noutras coisas que não depender exclusivamente do petróleo, porque se depender exclusivamente do petróleo, então há um dia em que pode haver uma crise petrolífera e como é que Angola vai angariar receita? Não sabem. Portanto, é muito importante não estar dependente do petróleo. Pouco ou nada se discute o como e de que forma é que se pretende operacionalizar a diversidade económica, apesar de o MPLA apresentar metas de aumento dessa diversificação, apresenta percentagens concretas, não diz como é que chega lá, nem como é que pretende lá chegar, mas apresenta metas de reforço e de aumento de outros setores de atividade para a vida económica do país. E a UNITA diz apenas que quer aumentar a diversificação. Mas a diversificação do quê? O que é que a UNITA pretende em concreto? E em que grau é que é possível diversificar? Porque isto é muito fácil dizer que quer diversificar, mas vou diversificar o quê? Vou acabar com a dependência do petróleo. Ok, e vai fazer o quê? É importante que alguém confronte o MPLA e a UNITA sobre este tipo de linhas orientadoras. E eu pergunto-me se não há analistas económicos em Angola, se não há especialistas angolanos que possam efetivamente mostrar e trazer conteúdos que mostrem quais são as alternativas que podem ser seguidas, quais foram os defeitos daquilo que foi seguido até agora e o que é possível alterar. A diversificação económica é muito importante termos a noção de que só consegue ser bem sucedida se for bem planeada e se for bem implementada. Porque é importante, porque delinear estratégias irrealistas, basicamente que não sejam possíveis de concretizar, conduzem ao fracasso, conduzem a uma maior estagnação, conduzem a uma oportunidade que é perdida. Se for explorada essa oportunidade com base nas características e potencialidades que o país efetivamente tem. É por isso que Angola precisa de bons analistas. E eu aqui não me estou a referir aos do FMI, que vezes sem conta só vem repetir a exigência de privatizações,
e de privatizar os setores da economia, ou seja, mas quase no sentido em que o Estado perca o controle sobre esses setores estratégicos e depois acaba nas mãos dos privados. Portanto, são precisos bons analistas e para bem implementar reformas e reformas bem pensadas, é necessária aquilo que se chama de boa governança, ou seja, pessoas que estão comprometidas com a causa do Estado e, muito importante, que tenham também capacidade. Se Angola tem estes quadros, eu não sei. O que é certo é que é muito fácil colocar quadros com mera filiação partidária à frente de projetos complexos, como tem sido feito até o momento, e depois isto só pode ter como consequência uma vez mais oportunidade perdida. A Sonangol, por exemplo, os tempos em que teve uma determinada, as várias lideranças que lá teve, não parece que tivesse sido sempre a escolha mais feliz para liderar um projeto como a Sonangol. Temos muitos outros. Angola tem também indústria diamantífera, Angola tem potencial agrícola, Angola tem potencialidade nas mais diversas áreas, até a nível tecnológico. Angola, se souber investir, consegue ser uma potência regional e uma potência de vanguarda até na área da tecnologia. Agora, é preciso ter pessoas que pensem, compreendam o país, que percebam o país e que depois consigam ter outras pessoas que consigam concretizar aquelas ideias sem pensar primeiro em pôr dinheiro ao bolso e depois o que sobrar logo se vê e quando vão ver o dinheiro perde-se. Portanto, este tipo de pessoas são dispensáveis. E é isso que João Lourenço vai ter, se vencer as próximas presidenciais, vai ter pela frente. É esse desafio. Angola, basicamente, precisa de um choque reformista que assegure a ligação entre as diversas cidades, entre as povoações e aldeamentos, através, por exemplo, quer de uma boa rede de estradas, quer de uma boa rede de ferrovias. As ferrovias continuam a ser ainda hoje dadas como exemplo estratégico de meios de transporte que continuam a ter um desempenho e uma rentabilidade muito boa, quer para a população, quer para o Estado em si. É preciso assegurar água potável, eletricidade, para assegurar que os locais são atrativos e habitáveis. Portanto, é preciso que se aposte verdadeiramente nestas coisas e tenha pessoas que não estejam comprometidas com os lucros pessoais e com a corrupção. Se é fácil fazer isto, não, mas é preciso encontrar pessoas que estejam desligadas do lucro pelo lucro, que sejam remuneradas efetivamente pelo valor que acrescentam e que esse valor seja reconhecido. Nós não podemos pagar a um presidente de uma Sonangol 2.000 euros. Não podemos pagar-lhe o mesmo que pagamos, por exemplo, a um técnico superior do Estado. Não é possível. Não. O grau de responsabilidade exige que se pague um salário condigno face ao setor que é, a importância de decisão, a capacidade de angariação de receita para o Estado e tudo mais. Portanto, esses critérios eu sei que o Estado angolano está perfeitamente ciente e o poder angolano está perfeitamente ciente de como é que funciona. Agora, o que é preciso é ter pessoas que tenham cultura de compreender o país, como se fazia antigamente. Antigamente, ainda no tempo da monarquia, ainda no tempo em que Angola ainda era uma província ultramarina de Portugal, em que aquilo que se fazia era enviar geólogos, engenheiros botânicos, era enviar sociólogos, era enviar engenheiros, também civis, era enviar todo tipo de pessoas especializadas, enviar para Angola, explorar tudo para conseguir mapear não só o território, mas conseguir identificar as potencialidades que cada área, cada parte do território tem, para depois poder eventualmente explorá-las, não só do ponto de vista natural, digamos assim, mas, por exemplo, em algumas zonas uma indústria de uma determinada área pode-se afigurar como importante porque dali pode servir e abastecer um conjunto de outras áreas ali perto. Isto era feito assim há mais de 100 anos. Perdeu-se, inclusivamente, com Portugal, isso acabou por se perdendo, de certa forma, em Portugal, isso já não se faz, já, nós também em Portugal, aquilo que temos é uma cultura muito semelhante à angolana, em vez de sermos nós a aproximar Angola dos padrões portugueses de rigor, de compromisso com o Estado e com o serviço público, foi muito mais fácil Portugal semear a lógica e deixar lá a lógica da corrupção, a lógica do clientelismo e sem a noção de que se pode beneficiar à mesma aqueles que são mais próximos
se estiver comprometido com a causa pública, com a causa do Estado. E então aqui nós acabamos, aquilo próprio que acabamos de certa forma por semear, acabamos nós também por desenvolver e aprofundar ainda mais aqui em Portugal, e é isso que temos em Portugal, a verdade é essa, tão simples quanto isso, seja que partido for, nós já sabemos muito bem que primeiro vai servir os seus, os do seu partido, os da sua família, os seus amigos próximos, e depois não sobra nada sequer para partilhar. Portanto, eu até ia dizer que só depois serve o Estado, mas não serve nada, não sobra nada para servir o Estado. Portanto, é muito importante que Angola e que o próximo presidente de Angola tenha noção de que não é importante reter o poder, é importante deixar a marca. E só é possível deixar a marca se efetivamente se conseguir incutir uma cultura diferente e conseguir reformar os setores que precisam efetivamente ser reformados. É assim que se fica para a história. Mandela não ficou na história por ter alimentado e ajudado os seus amigos. Mandela ficou na história por ter sido um símbolo de liberdade e, ao mesmo tempo, também ter sabido impor um conjunto de reformas que mudaram significativamente a forma como a África do Sul passou a ser vista. Portanto, se formos ver também o Nyerere, temos na Tanzânia, por exemplo, nós temos que não é só o pai fundador da Tanzânia, nós temos que, na altura, acabou por cunhar o Estado de uma determinada forma e que conseguiu, de certa forma, moldar o Estado de uma forma em que o desenvolveu, o fez evoluir. A mesma coisa temos com o Quênia, com Jomo Kenyatta no Quênia. Portanto, eu posso indicar também no Senegal, nós temos várias pessoas. Estas personalidades vão ficar imortalizadas não por terem metido dinheiro ao bolso e terem ajudado os seus, mas porque efetivamente fizeram obra. E é isto que é preciso em Angola, e é isto que não se vê em Angola. E depois, por exemplo, eu vejo outros indicadores. Olhamos para os programas da UNITA e do MPLA. E depois eu vejo inflação e emprego. Ora bem, o MPLA estabelece metas de redução da inflação, de combate à inflação e, por outro lado, de aumento da empregabilidade. Compromete-se com números quantificáveis. Já é importante, mas é preciso dizer como. Como é que se vai chegar lá? A UNITA compromete só com a redução da inflação e o aumento do emprego, mas não aponta nenhuma meta. Isto, para mim, embora nenhum indique como irá atingir os seus objetivos, a verdade é que isto, para mim, não é rigorosamente nada. É preciso mais, exige-se muito mais. Até porque depois há trunfos que, por exemplo, João Lourenço deveria estar a explorar, mas não o faz. Um deles, que a meu ver, é muito importante e que pode ajudar ainda mais ao crescimento angolano, é o início das negociações com vista a celebrar um acordo entre Angola e a União Europeia quanto à exportação de bens e também a forma como os bens angolanos vão ser tributados no território da União Europeia e a forma como os bens da União Europeia vão tornar-se mais disponíveis em Angola, ou seja, vão aumentar a oferta em Angola e Angola vai poder dar resposta à procura também da União Europeia. E, por exemplo, isto foi anunciado, a União Europeia anunciou no final de julho que ia iniciar as negociações com Angola para alcançar um acordo que, a meu ver, vai ser muito importante, vai ser muito positivo para Angola, mas de Luanda pouco ou nada se ouve. E isto a mim intriga-me, porque isto é uma boa notícia que poderá permitir ao MPLA cumprir as metas com que se compromete, sobretudo ao nível da angariação de receita, do estímulo económico e da diversificação da economia, e depois não se aproveita isto, não se concretiza. E, a meu ver, eu acho que isto pode ser decisivo, sobretudo para aquele eleitor que diz que os políticos são todos os mesmos. Não, o MPLA tem de conseguir ganhar com uma maioria que eu tenho dúvidas que possa ser uma maioria qualificada. Quando eu digo maioria qualificada, digo uma maioria de 2/3, que permita, por exemplo, introduzir alterações à Constituição, se necessário for, porque se o MPLA precisar de introduzir reformas ou de fazer alguns ajustes à Constituição para poder liberalizar, dentro dos limites, a economia e até mesmo outros setores da sociedade, o MPLA, se não tiver a maioria de 2/3, está nas mãos da oposição para ter esse apoio. O que pode ter inúmeros significados e interpretações, porque fica sempre condicionado. Portanto, vamos esperar por dia 24. A meu ver, confrontados os dois programas, eu acho que, ainda assim, o MPLA é mais ambicioso no sentido de, embora também vago, como a UNITA, nunca é tão vago como a UNITA é. Há vários pontos-chave da vida em sociedade que a UNITA nem sequer passa por eles. É preocupante. A UNITA não concretiza
como as medidas que pretende implementar no país, o MPLA, para todos os efeitos, ainda concretiza um pouco mais, em várias áreas ainda consegue ir mais além, consegue dizer como é que pretende lá chegar, em muitas outras não faz, mas na prática acaba por também se comprometer com objetivos quantificáveis, o que é fácil depois de poder acompanhar se houve ou não cumprimento da promessa eleitoral e se houve ou não esforço para alcançar algo, ou até superação daquele objetivo a que se tinham proposto. Ou seja, confrontados os dois programas, olhando para a forma de ambos de fazerem política, parece-me que neste momento, não querendo fazer campanha por qualquer um dos candidatos, mas parece-me que o MPLA apresenta-se com outra coesão, com outra credibilidade, com outra consistência que a UNITA ainda não tem. A UNITA ainda não consegue aprofundar, nem consegue fazer a diferença, não consegue ter 2 ou 3 bandeiras, consegue ter apenas princípios, porque querer dinamizar a economia, boa justiça, bom, isso todos nós queremos. Como? É aqui que se distinguem os candidatos, é aqui que se distingue basicamente também os partidos. Portanto, desejo boa sorte não aos partidos, não aos candidatos, mas desejo boa sorte ao povo angolano, porque quem precisa de sorte é efetivamente o povo angolano em sentir-se inspirado para fazer uma boa escolha. Portanto, votos de boas eleições.